Muito bem, gente, 11 horas 3 minutos. Você que nos ouve agora nesse momento, estamos ao vivo, não é? Através de uma live aqui nos estúdios da Rádio Serrana, onde hoje eu recebo o médico psiquiatra, Dr. Fernando Cano. E você que nos acompanha também pela sintonia 87,9, né? No pezinho do rádio, também nos ouvindo. Muito obrigado, tá bom? Pela audiência, pelo carinho. E você que nos acompanha agora na nossa live, fique à vontade para fazer as suas perguntas, para participar, para comentar, tá bom? Recebendo Dr. Fernando Cano, ele que é formado pela Unicamp de São Paulo, né, com residência na própria Unicamp, não é, residência em psiquiatria na própria Unicamp, e também é membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria. Também é médico do CAPS 3 de Caicó. E aqui em Lagoa Nova, muita gente, claro, conhece o Dr. Fernando Cano, não é? Atuou na área da saúde pública durante muitos anos aqui, e ele vai falar melhor sobre isso já já, e agora atende também na CEMED, aqui de nossa cidade, tá bom? Então, Dr. Fernando Cano, médico, psiquiatra, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Serrana, porque achei muito relevante, realmente, de muita importância, trazê-lo aqui para esse nosso bate-papo, para a gente falar sobre a saúde mental em meio à pandemia, né? A gente não tinha conversado ainda com um profissional da área sobre isso, e por isso achei muito oportuna a sua vinda aqui para a gente ter esse papo, ter essa conversa. Gostaria que ficasse à vontade, tá bom? Se apresentasse, né, também para a nossa comunidade, para a nossa população, e depois a gente entra de fato com algumas perguntas aqui para que você possa esclarecer. Bom dia. Bom dia, Raí. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a vocês da Serrana FM, a Raí, a Roberto Paixão. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. É um prazer enorme para mim estar aqui e poder ter um espaço para poder falar um pouquinho dessa nossa prática, né? E até botar um pouco para fora, né, a angústia que nos aplacou aí nos últimos meses, nos últimos anos, nesses últimos tempos, em função da pandemia, que realmente complicou a vida de todo mundo, né, literalmente do mundo inteiro, e da gente que trabalha com saúde mental, porque foi assim... uma epidemia, não só de coronavírus, mas também de pioras dos quadros de transtornos mentais, né? Então, muito obrigado pelo espaço, estamos à disposição. Caso eu possa explanar um pouco já tecnicamente, eu queria dizer que, bem, eu sou médico também, além de trabalhar em ambulatórios, né, em consultórios, eu também sou médico do CAPS 3, lá de Caicó. Eu sou psiquiatra lá do CAPS 3, onde a gente trabalha com internações, com casos mais graves. Na verdade, os casos mais graves de transtornos psiquiátricos de todo o Seridó acabam indo lá para a gente, né? Então, para você ter uma ideia, Raí, antes da pandemia, eu atendia em média 2 a 3 casos graves por semana, risco de suicídio, surtos, né? Mais ou menos uma média dessa, de urgências. Uhum. Depois da pandemia, nós passamos a atender mais de 10. Houve uma multiplicação aí por 3 ou 4, o número de casos graves que semanalmente eu passei a atender lá em Caicó, a gente tendo que conduzir aquilo de alguma maneira, ou para internação, ou medicando, enfim, né? Já tentando minimizar aí o estrago causado pela pandemia, né? Uhum. Doutor, você atendeu durante quanto tempo aqui em Lagoa Nova, prestando serviços ao município? Eu fiquei aqui em Lagoa Nova durante 8 anos, né? Foram 2 gestões, foi a gestão do João Maria e depois a primeira de Luciano, né? Uhum. E agora, eu, enfim, em função de uma série de questões, né? Até minhas, de já querer modificar um pouco o meu sistema de trabalho, já com uma certa idade, né? Fui para o consultório particular. E tem um outro profissional me substituindo aí na psiquiatria no sentido público, né? No município. Muito bem. No caso agora, no atendimento particular, é pela CEMED, não é isso? Isso mesmo. Exatamente. Qual o horário, quais são os dias? Eu estou uma vez por semana aqui em Lagoa Nova, toda sexta-feira à tarde. Né? A gente está atendendo, hoje mesmo, inclusive, hoje mesmo à tarde estarei lá
no consultório aqui da CEMED em Lagoa Nova. Muito feliz com essa mudança, estou muito animado de passar a trabalhar agora dessa outra maneira. Muito bem, a gente tem um spot aqui que a gente quer veicular, até para reforçar esse assunto aqui, isso que você está dizendo, né, desse atendimento na CEMED. Vamos ouvir. Atendendo aos pedidos dos cidadãos lagoanovenses e cidades vizinhas, estamos com novidades. O médico psiquiatra Dr. Fernando Cano estará atendendo na Clínica CEMED, de Lagoa Nova. Ele que fez medicina e residência médica na Unicamp em São Paulo, uma das melhores faculdades de medicina no país e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, estará atendendo toda a comunidade com qualidade e atendimento de excelência, tratando de problemas como ansiedade, falta de sono, pânico, esquizofrenia, epilepsia, alcoolismo e todas as doenças da mente. Ele, o Dr. Fernando Cano, é a solução. Ligue e agende logo a sua consulta pelo telefone 99922-9115. Dê um tratamento correto e certeiro para a sua saúde mental. Dr. Fernando Cano, médico psiquiatra, CRM 6840, RQE 3228. Muito bem. Isso é importante, doutor, porque é justamente sobre o nosso assunto que será abordado aqui, essa questão da pandemia, né? Saúde mental em meio à pandemia. E segundo dados da própria Associação Brasileira de Psiquiatria, isso são dados de outubro de 2020, infelizmente eu não tenho os dados atuais, mas ela diz que 25%, né, a pandemia de Covid-19 cresceu 25% em relação ao período anterior. No caso, a procura por atendimentos psiquiátricos durante a pandemia. Ele subiu em torno de 25%. O que, diante de um cenário, né, de um país que já tem uma quantidade enorme de pessoas passando por esses problemas, isso realmente é um aumento considerável. Né? Agora, gostaria de saber do Dr. Fernando Cano, né, claro, a pandemia ela potencializou o surgimento e o agravamento de transtornos mentais em parte da população. Isso é fato. Você falou até desse aumento também, né, quando você recebia antes 2 pessoas e agora em torno de 10. Como você analisa tudo isso? Né? Em que problemas a pandemia tem afetado mais? Problemas mentais mesmo. Ela tem o quê? Dobrado, triplicado a questão da ansiedade. Como é que está essa loucura toda, doutor, na sua opinião? Ótima sua pergunta, muito boa mesmo. Porque, assim, nós sabemos que houve uma certa politização da questão da pandemia, né? Então, uma parte da mídia acabou se aproveitando da pandemia, porque, enfim, faz aí uma tempestade e acaba vendendo, né, às vezes, uma notícia negativa. Então, o que é que aconteceu? As pessoas ficaram atemorizadas. Então, os quadros de ansiedade, principalmente os quadros fóbico-ansiosos, esses explodiram na pandemia, né? Então, pessoas que tinham, por exemplo, uma crise de pânico, um síndrome do pânico, né? E estavam estabilizados no meu consultório, passaram a ficar desestabilizados. Uma pessoa que nunca teve uma crise fóbico-ansiosa passou a ter a crise fóbico-ansiosa. Então, a pandemia em si, diretamente, atacou esse tipo de situação. Indiretamente, nós sabemos que houve, inclusive no começo, as orientações até do governo, no começo, né, do Ministério da Saúde, que era só procure o médico em situações de urgência muito grave, quando você tiver muito grave. Isso foi no começo, né? Depois mudou, agora não é mais assim. Enfim, é importante tratar das pessoas, avaliar as pessoas, ver o nível da gravidade das doenças, né? Então, mas naquele primeiro momento, onde não procure o médico, não procure o pronto-socorro, a não ser que você esteja com falta de ar, aquela coisa toda. Isso fez com que muita gente deixasse de fazer suas consultas de retorno nos ambulatórios, né? Deixasse de procurar o médico no começo de uma depressão. Então, a depressão, que era uma depressão pequena, passou a ser uma depressão grave. E as pessoas só passaram a procurar os profissionais técnicos já numa situação mais grave. Então, houve esse prejuízo, que eu diria secundário, né? Quando, por exemplo, muitos pacientes que frequentavam o CAPS diariamente passaram a não frequentar.
de medo, atemorizadas pela pandemia, então não foram nas consultas de retorno, né? E quando eu digo isso, veja bem que não é só a saúde mental que sofreu com isso, né? A cardiologia sofreu com isso, a oncologia sofreu com isso, a ginecologia sofreu com isso, porque as pessoas deixaram de fazer seus retornos e os acompanhamentos das suas patologias em função do pânico, do medo de se contaminar pelo coronavírus, né? Então, enfim, e isso acabou prejudicando um pouco e superlotando os serviços de saúde num segundo momento. Então, indiretamente, a pandemia também complicou os sistemas de saúde em geral e muito a saúde mental. Muito bem. O que você diz é que muitas vezes a má orientação, né, a orientação muitas vezes de forma errada, ela desencadeia o agravamento de outras patologias. Exatamente. Eu acho muito importante a avaliação técnica. Uma pessoa, por exemplo, está com falta de ar, não tem que esperar estar grave, tem que ir para o hospital. Quem tem que avaliar é o médico. Né? Quem tem que avaliar é o técnico, digamos assim. Pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, né? Mas, enfim, um técnico especializado, deve avaliar o paciente, né? E em transtorno mental, isso é importante também. É importante que os pacientes sejam bem avaliados para que sejam bem conduzidos. Porque a psiquiatria já não é um negócio muito simples, sabe, Raí? É verdade. É um negócio, bem complicado. E aí, se você faz uma má avaliação, uma má orientação, então a chance daquilo complicar é muito grande, né? Muito bem. Doutor, as pessoas que estão em pleno gozo de suas faculdades mentais, vamos falar assim, com a sanidade em dia, ela já sente esse abalo, né? Essa situação, esse momento pandêmico. Inclusive, pesquisas recentes informam também que em torno de 54% da população estão extremamente preocupados com a pandemia, né? E por isso esse aumento louco em todos os casos, em outras doenças e tal. Que orientações o senhor traz para essas pessoas seguirem, né? Essas pessoas que eu digo que estão dentro da normalidade e as outras pessoas também que já enfrentam problemas mentais, né? E agora com a pandemia isso se agravou mais ainda. Então, que orientações você traz para que as pessoas possam se orientar mesmo, para que as pessoas possam ter um norte, né, um rumo a seguir? Que orientações você traz para as pessoas que estão dentro da normalidade, né, com a mente ainda em dia, sabendo controlar as coisas, e para as pessoas que já têm alguns problemas, para que esses problemas não venham a piorar? Eu acho que as pessoas devem procurar sempre as orientações mais técnicas, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, o paciente está com uma dúvida com relação ao seu estado de saúde, procure um técnico especializado. Quanto mais especializado, melhor, para uma boa orientação, né? Você quer, por exemplo, informações sobre o coronavírus e sobre a pandemia, procure o Ministério da Saúde. Eu acho que o Ministério da Saúde tem condição, né, os órgãos competentes. Eu acho que mais do que a mídia, porque existem, né, vários tipos de mídia. E as fake news hoje dominam também, né? Oi? As fake news hoje também dominam. As fake news, até dentro de algumas mídias famosas e importantes, a gente vê fake news. Então, cuidado com as fake news. Como é que a gente toma cuidado com as fake news? Vamos procurar orientações técnicas, boas orientações. Por exemplo, o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, como você mesmo já nos trouxe aqui alguns dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, que vai mostrar um cenário mais real, né? O Ministério da Saúde, eu acho que está empenhado em fazer um bom trabalho, e está fazendo um bom trabalho. A vacinação está aí, né, indo de vento em popa no Brasil. Eu acredito, tenho fé, que é uma coisa que eu acho fundamental. É a esperança, né? A luz do fim do túnel. Em saúde mental, isso é fundamental, a fé, ter muita fé. E tenho fé de que com essas vacinas, que nós estamos vendo aí, o Ministério empenhado em vacinar a população, em breve, muito em breve, vão começar a cair os números, os registros de óbitos e de complicações pela pandemia. A gente já tem visto
que parece que em idosos já diminuiu a incidência dos casos mais graves. Estão os jovens mais sendo acometidos. Por quê? Porque a população idosa já foi vacinada, já está sendo vacinada. Então, no momento, mais jovens estão sofrendo em função de que a vacina ainda não chegou para todos, mas vai chegar. Então, acredito que em 1 ou 2 meses, eu tenho uma esperança muito grande de que isso tudo vai mudar e vamos melhorar da pandemia, né? Isso que você falou é importante porque a gente já começa a ver alguns reflexos desses efeitos, né, da vacina nesse grupo. E também, olhando por outro lado, o Rio Grande do Norte é um dos estados onde começou uma certa queda dos casos, né, e está ali no momento de mais estabilidade. Claro, longe ainda de sair, de chegar numa tranquilidade, mas a estabilidade em vista há alguns meses atrás, ela já é vista nesse momento. Doutor, quais grupos têm risco maior para o adoecimento psíquico? Ótimo, muito boa pergunta. Então, normalmente, quem foi mais acometido é o grupo dos ansiosos, digamos assim, né? O grupo dos ansiosos. Quando eu falo ansiosos, é um leque, é uma gama, né, de pacientes. Aqueles pacientes que têm, por exemplo, quadros de pânico, crises de medo, crises, o sujeito que tem o transtorno obsessivo compulsivo, o sujeito que tem um quadro de depressão leve. Essas pessoas, elas sofreram muito com a pandemia, né? Eu diria que sofreram um pouco mais do que os casos, por exemplo, as esquizofrenias. As esquizofrenias, né, onde o sujeito está mais desligado da realidade, vamos dizer assim, ele não é tão afetado por essas mudanças globais de noticiários, porque às vezes ele está num outro mundo, né? Então ele não é tão afetado. Agora, foi afetado secundariamente, quando deixou de fazer o seu retorno, quando deixou de pegar a medicação, porque ficou com medo de pegar o coronavírus na hora de ir lá pegar o remédio, os sujeitos que interromperam seus tratamentos, esses secundariamente foram afetados pela pandemia, né? Os usuários de álcool e drogas, substâncias psicoativas também foram afetados, né? Muita gente que ficou confinada acabou usando mais essas substâncias, né? O álcool, o tabaco, enfim, as outras substâncias ilícitas, né? E que causam transtornos, né? O sujeito, por exemplo, nós sabemos que a maconha e o crack, a cocaína podem desencadear quadros psicóticos. E isso aconteceu, houve um aumento das incidências desses casos em função do uso abusivo dessas substâncias, né? Ok, muita gente falava antes da pandemia, né, sobre a depressão, a doença do futuro, a doença da moda, a doença do momento, alguma coisa assim. E eu acho até pejorativo se referir à depressão com esse tipo de palavreado, vamos dizer assim. Porque só quem tem a depressão sabe o problema sério que é e pelo qual passa ou está passando, né? Agora, é claro que o avanço de tecnologias, essas coisas, loucura que vive o mundo, essa correria, a história da globalização, e isso tem afetado mais, né? O índice tem subido em relação a essas coisas também. E aí, assim, este cenário de pandemia também, que repercussões futuras ou que reflexos futuros isso pode trazer, doutor? Eu acho que até a gente voltar a estabilizar os pacientes que foram desestabilizados, né? Que surtaram por causa da pandemia, que passaram a ter ideias mais negativas, né? No caso da depressão, em função da pandemia, essas pessoas precisam ser medicadas e estabilizadas, e isso leva um tempo, isso não é imediato, né? Mesmo as medicações psiquiátricas, a gente sabe que elas não funcionam imediatamente. Você não começa com um antidepressivo hoje e o sujeito está bom amanhã. Não é assim. Ele demora, né, semanas, às vezes até meses, para a gente conseguir uma estabilização, retirar o sujeito daquela situação depressiva, né, deixar o sujeito mais estabilizado. Então, isso ainda vai levar um certo tempo, né, eu acredito.
é um trauma grande. Sem falar das mortes que ocorreram, né? Porque todo mundo ficou muito abalado, eu acho que a paranoia aumentou, sem falar no luto das pessoas, dos familiares que perderam pessoas, né? Eu me lembro por exemplo, na época do Collor, né? Eu era um recém-formado psiquiatra, trabalhava já na residência, quando ele fez aquela questão da poupança, né? Que ele congelou a poupança, aquela variação monetária. Terrível. Foi um desespero geral, tremendo. Aumentou muito os casos de suicídio, tentativa de suicídio, e levou tempo para a gente. Muitas pessoas ficaram traumatizadas e passaram a ter quadros depressivos graves em função daquela situação lá que a gente viveu em 1980 e poucos lá, né? Isso. E, enfim, esses traumas às vezes ficam por muito tempo, né? Muitas pessoas vão ficar marcadas por essa pandemia, né? Muito bem. Doutor, quais os sintomas mais frequentes, não é? E quando indicam a necessidade de procurar um tratamento especializado? Ou seja, a pessoa está ali, aí tem um sintoma aqui, outro ali, vai contornando, ok, mas chega uma hora que não dá mais, né? A ansiedade, como a depressão, né, no caso, vamos falar das patologias onde o sujeito mantém uma crítica boa da situação e tal, uma crítica razoável da realidade, né? Então, essa pessoa, ele vai procurar um serviço de saúde mental quando aquela situação, seja ela qual for, depressiva ou ansiosa, ou, enfim, estiver atrapalhando a vida dele, estiver atrapalhando o seu rendimento pessoal, financeiro, econômico, conjugal, social, quando o sujeito achar que aquilo não está bom para ele, está tendo muito prejuízo. Então, esse sujeito deve procurar uma ajuda, uma avaliação, né, para ver se é o caso de medicação, ou se é o caso, eventualmente, do tratamento psicológico, que é uma coisa muito importante, que às vezes faz uma diferença grande nos casos, ou apenas uma orientação, né? Às vezes a gente nessa área dá orientação que às vezes vai de uma orientação até religiosa, digamos assim, né? Emocional, espiritual, né? E eventualmente, né, eu acho que tudo a partir de uma boa escuta, quando você faz um bom diagnóstico e chega a uma boa conclusão de uma situação, de algo que está ali norteando um problema para o sujeito, ele pode começar a melhorar, às vezes a partir de uma conversa, né, de uma avaliação. É assim que eu penso. Mas é claro, tem depois todo o tratamento, caso seja o caso, né, de um tratamento específico, medicamentoso ou psicológico, seja lá o que for, né, para dar continuidade ao tratamento até que uma condição melhor de estabilização ou de cura, né, se estabeleça. Muito bem. Gostaria de saber de você o seguinte, já está difícil, doutor, para as pessoas que têm emprego, né, durante essa pandemia, a coisa já está complicada. E as pessoas que não têm, pior ainda. Muita gente não tem em casa um computador, muita gente não tem nem TV ainda, né? Algumas pessoas, claro. E às vezes a pessoa também não tem internet, às vezes reside em um lugar onde a internet não chega, que poderia ser um meio de distração para alguns, para outros pode também até piorar, não sei. Mas assim, o que as pessoas que estão sem trabalhar podem fazer para atravessar esse momento da melhor forma possível? Ótima pergunta, excelente também. Eu acho assim que é muito importante que as pessoas estejam bem, não só mentalmente, como com o seu sistema imune. O seu sistema imune, eles têm que estar numa condição boa para enfrentar o coronavírus, inclusive para enfrentar as mutações do coronavírus, porque a vacina pode ser que ela não pegue, por exemplo, uma mutação, mas o seu sistema imune pode pegar, se você estiver bem, com relação ao seu sistema imune. Então, eu oriento as pessoas no meu consultório, olha, faça caminhada, né? Faça caminhada, ponha a sua máscara, tal, tudo bem, siga as orientações, mas faça caminhada, principalmente quem está no sítio. Quem está no sítio tem que fazer caminhada. Já tem o cenário ideal para isso. Tomar sol, é muito importante tomar sol. Nós sabemos a importância de tomar sol, meia hora de sol por dia
Isso significa uma quantidade necessária, mínima e necessária de vitamina D. E a vitamina D é fundamental para o sistema imunológico estar bem preparado para enfrentar o coronavírus. Então, são coisas absolutamente importantes, né? Imprescindíveis. Eu acho que quem tem que trabalhar deve trabalhar, quem depende disso deve trabalhar, essa é a minha opinião. Eu sempre fui a favor do nosso presidente, desde quando ele começou a falar isso, que eu acho que fique em casa quem pode ficar em casa. Isso. E quem realmente, por exemplo, tem uma comorbidade, esse deve ficar em casa. Mas quem tem que trabalhar, deve ir atrás do seu sustento, né? Isso é muito importante. Eu penso assim, essa é a minha ideia, esse é o meu pensamento. Mas acho que quem, por exemplo, como você está dizendo, bom, o sujeito está sem emprego, ele não está trabalhando, o que ele pode fazer? É preciso preencher o tempo, é preciso preencher a mente, porque mente vazia é a oficina do diabo, né? Para quem é um bom cristão e acredita no diabo, como eu, por exemplo, eu acho que você tem que ocupar a mente, você tem que fazer uma caminhada, você tem que ter uma ocupação, né? Cuidar da sua casa, enfim, cuidar do seu jardim, seja lá o que for, né? E você tem que estar ocupado, com a mente ocupada. Então, uma caminhada é muito importante, porque isso faz bem para o sistema imunológico. Tomar sol é muito importante. Cuidar da sua alimentação. Ter uma alimentação forte, uma alimentação boa, né? Quem puder comer ovos todos os dias deve comer. Eu, por exemplo, diariamente faço uso de ovos, que eu acho muito importante. A vitamina C, o suco de laranja, o suco de limão, né? A acerola, para quem está no sítio aí, a acerola é muito importante. Então, ingestões diárias, inclusive, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, com certeza. Ajudou um pouco aí. Não, com certeza, respondeu. Isso realmente é muito importante, doutor, porque a gente estava falando de saúde mental em meio à pandemia, claro, porque estou conversando aqui com um psiquiatra, mas, na verdade, é a saúde física e mental, né? É importante que a mente esteja ok, que o corpo esteja ok. Muito bem. E como você citou, o mal também existe. A oficina vazia, a mente vazia é a oficina do diabo. Então, a fé é importante, como a gente já conversou sobre isso, e quem acredita em Deus sabe que é o bem, e se existe o bem, existe o mal. Muito bem. Então é preciso se precaver quanto a isso também. Muito bem. Verdade? Perfeitamente, Raí. Muito bem, doutor. A gente se aproxima do final da nossa conversa, mas que hábitos, a gente já vai cair praticamente dentro da mesma coisa, mas que hábitos podem ser cultivados, né, para essas pessoas atravessarem um momento, melhorarem ou amenizarem essa ansiedade, essa angústia? Que hábitos saudáveis podem ser praticados nesse momento? Vamos lá, como eu estava dizendo, a caminhada, né? Por exemplo, uma boa leitura, uma boa informação. Isso. Né? Procurar fugir daquela mídia que faz aquele terror que só fala de morte, que só fala de piora, né? A gente sabe de algumas mídias que infelizmente se aproveitam da pandemia para conseguir mais pessoas, enfim, mais visualização. Eu acho que uma boa informação, que é o que vocês fazem aqui, eu acho que isso é muito importante. Então, que as pessoas procurem uma boa informação. Como eu disse lá desde o começo, né? Eu acho importante. Muito bem, é verdade, a gente vê muitas mídias, é claro que a informação ela tem que ser dada, você não pode também esconder, negligenciar, isso não. Agora tem que ter cuidado com o sensacionalismo, né? Exatamente. Que também é feito, você não pode sentar na frente de um computador e acessar 20 sites procurando só quantas pessoas morreram de coronavírus, de Covid, enfim, que isso vai ser prejudicial, com certeza. Você não pode sentar na frente de uma TV e assistir só jornal. Tem que procurar outras coisas também que são saudáveis. Muito bem, exatamente. Isso mesmo. Essa é a ideia. É verdade. Então a gente se aproxima do final da nossa conversa aqui com o doutor Fernando Cano, né, a quem eu agradeço bastante. Gostaria, doutor, que você trouxesse as suas considerações finais, né, aos nossos ouvintes, e desde já agradeço pela sua participação.
Muito obrigado. Nossa, eu só tenho a agradecer um espaço, um momento de poder falar, de poder transmitir alguma coisa que pode ser uma ajuda para as pessoas. Isso para mim é uma bênção, né? Eu fico muito feliz, agradeço muito a vocês, viu? Muito bem, a gente que agradece mais uma vez e desejo também sucesso, né? Você agora atendendo na CEMED. Então, pessoal, se vocês estiverem necessitando, precisando, né, de uma consulta séria mesmo, é importante, é só procurar a CEMED, é só agendar para o Dr. Fernando Cano, tá bom? A Paixão estava me passando agora, doutor, a gente tinha falado também sobre isso, sobre a questão das fake news, que é preciso cuidado, né, sobre isso, porque 70% das fake news, né, como é, Paixão? Elas são mais fáceis de viralizar, né? Em torno de 70%. Ou seja, muita gente deve estar aí com opiniões formadas em cima de fake news. Né? E isso é um perigo constante, porque tem pessoas que são muito influenciadoras no meio, né? E no momento que propagam uma fake news ou acredita nela, acaba arrastando um monte de outras pessoas junto. E isso não é legal. A gente sabe que isso não é legal. Fonte, né? Então, é importante verificar a fonte realmente, né? Pesquisar, investigar. Enfim, a gente vê aí na vacina realmente uma esperança, uma luz do fim do túnel, como a gente já falou aqui também sobre isso. E vamos procurar sair de toda essa situação da melhor forma possível, né? Não tem como cravar quando isso vai acontecer. A vacina está chegando agora, o Butantan está começando a produzir agora, o país está criando também sua própria vacina, né? Mas é importante que ela chegue, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Então, a gente segue com esse pensamento de sair. Claro, não temos certeza de nada, mas podemos fazer uma projeção e, claro, baseado na vacina, com certeza, logo, logo, dentro de alguns meses, essas coisas vão começar a melhorar ou se equilibrarem, né, da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor. Pois não. 11 horas e 35 minutos, obrigado a você que está em casa, você que nos acompanhou, né, pelo Facebook, na nossa live, você que também nos acompanha na sintonia 87,9, as pessoas da cidade, da zona rural e em outras regiões, nos ouvindo através das redes sociais. Muito obrigado pelo carinho. Eu recebi hoje aqui o médico psiquiatra, Dr. Fernando Cano. Ralica, pra onde vai assim tão apressada? Oi, Raí, tudo bem?